noite. Comecei antes para fazer teste, arrumar tudo certinho. Vamos chegando. Chegando. Vamos ver. Deixa eu abaixar aqui o som. Tudo certo. Então, boa noite. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Parabéns por tomar essa iniciativa de ler a Bíblia junto comigo. Parabéns. Eu sou Paula Boaventura, consultora em amamentação, e hoje eu estou aqui como a sua terapeuta interativa. Eu sou mais conhecida como a Witmama. Hoje eu vou ler a Bíblia Protestante. Essa daqui. A King James, edição de estudo. Ela tem... Vamos ver se aparece. Quando eu estiver lendo, vai aparecer alguns pontinhos. Aí aqui embaixo tem a explicação. Isso é muito legal. Que eu vou parar e vou ler a explicação. Ok? Aí quando eu tiver, eu vou falar assim, explicação. Vai ser bem legal. Eu estou programando ainda, mas não é certeza que essa é uma protestante. Eu estou programando de ler mais pra frente essa linda Bíblia. Olha isso, gente, essa edição. Que linda. Católica. Que aqui tem alguns livros que na outra não tem. Vou postar um vídeo futuramente sobre isso, comentando cada vertente de religiões, estudos. E eu quero começar falando sobre isso. Que a Bíblia... Aqui, ó. Até anotei. A Bíblia é um texto sagrado, mas não exclusivo. Pode ser utilizada em diferentes contextos. Deixa eu arrumar aqui. Tá tudo certo, gente? O som tá bom? Se tiver dando eco, alguma coisa, me digam. Deixa eu arrumar aqui. Aí. A Bíblia é um texto sagrado, mas não exclusivo. Pode ser utilizado em diferentes contextos. Religiosos, espirituais, culturais, mágicos ou até acadêmicos. Então, ele não é exclusivo da igreja, ok? Ele pode ser estudado em faculdades, literário, histórico. Histórico como assim? Como... história, literatura, linguística, antropologia, arqueologia, entre outros. E olha isso, gente, quantas religiões, culturas utilizam a Bíblia. Ela não é central só do catolicismo e do cristianismo, ok? O catolicismo faz parte do cristianismo, mas existem várias vertentes dentro dela, então isso fica para outro vídeo. Ai. Então, vamos dar um tempo, fazer a nossa oração para começar. E depois eu vou apresentar a Bíblia para vocês. Vamos lá, fazer a nossa oração, conectar com o Divino Sagrado, todo Criador. Que Ele nos guie nesse momento tão sagrado e espiritual. Que seja de iluminação para nossa alma, para o nosso ser. Que a gente tenha discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que vem dele, o que vem de nós, o que é do mundo, o que é o bem, o que é o mal. Que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. E que esse momento seja para aprendizado e evolução. E que dê tudo certo. Assim eu peço e agradeço. Assim seja. Amém. Então, gente, vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se eu vou fazer 1 hora mesmo. Mas vai ter intervalos, eu vou ler os comentários.
Então, vamos que vamos. Tô abrindo aqui. Então, como eu disse, é a King James atualizada de estudo, versão 400 anos, ok? Protestante. Eu devia ter aberto antes. Antigo Testamento. Traduções originais em hebraico e aramaico. Vamos começar do início, literalmente. Introdução de Gênesis. Autoria. A obra literária de Gênesis pode ser bem descrita como o livro dos inícios, ou dos começos, porquanto narra com clareza, precisão e sabedoria o princípio de toda a criação de Deus. A primeira expressão que aparece nos manuscritos da língua original da obra é a expressão hebraica Bereshit, que significa no princípio. Em língua portuguesa, Gênesis 1:1. Sendo também o título hebraico do livro. Na Bíblia hebraica, os títulos dos livros costumam ser a primeira palavra ou as duas primeiras expressões que aparecem no texto sagrado. Contudo, o título em português foi baseado no termo grego Geneseões, como grafado na mais antiga e importante tradução grega das Escrituras, Gênesis 2:4, 5 e 1. A Septuaginta, muitas vezes apenas referida no século, dada a sua fama e valor milenar. Portanto, quer na forma hebraica quanto na grega, o título de Gênesis designa perfeitamente o conteúdo da obra, pois trata sobretudo das origens. O termo ainda pode ser compreendido em várias passagens bíblicas como genealogia ou história do nascimento. Ao longo dos séculos e séculos de história até nossos dias, os judeus e cristãos ortodoxos concordam que um homem, filho de hebreus, da tribo de Levi, ao clã do Coate e à casa ou família de Arão, nascido no Egito, chamado Moshe, Moisés, foi o autor, narrador e compilador dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ainda que tenha contado com a ajuda de escribas e emanuenses conforme a tradição, que também formam a Torá, isso é, a lei, mais respeitado e sagrado livro dos judeus, também conhecido pelo nome em grego Pentateuco, numa alusão aos 5 livros que formam um todo em relação à mensagem principal de Deus para seu povo. Mandamento esse que foi dividido e enfatizado pelo próprio Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos todas a lei e os profetas. A própria Bíblia defende a autoria mosaica do livro de Gênesis, considerando que em Atos 15:1 refere-se à circuncisão como um costume ensinado por Moisés, ou indicação a Gênesis 17, ainda que possa ter indicar certa medida de atualização escriba ou por parte de algum dos copistas da obra ao longo das eras. Propósito. O livro de Gênesis trata das principais origens do universo, do mais importante começos em relação à história, à humanidade, mas sobretudo ao povo de Deus na Terra. Deixa eu pegar um negócio aqui para acompanhar. A obra pode ser dividida em 2 grandes seções. A primeira, que diz respeito à história da humanidade primitiva. A segunda parte apresenta a história do povo específico e escolhido por Deus a fim de se tornar sua nação e gente particular, comunhão e zelo. Moisés apresenta todo o conteúdo da sua obra de modo simples e prático. Não tem a preocupação de provar coisa alguma, pois apenas escreve o que Deus lhe mandou dizer
E essa é a maior e mais evidente demonstração da verdade que envolve os relatos bíblicos. A Bíblia não é um manual técnico, filosófico, terapêutico ou moral. É a palavra de Deus, e isso basta. 10 histórias são contadas que podem ser bem identificadas no esboço geral da obra, sendo que algumas dessas histórias são sucintas ou condensadas, contudo decisivas para uma compreensão clara e acertada do conteúdo geral. Com certeza, o autor usou fontes informativas, orais e escritas, pois seus relatos remontam ao tempo mais primitivos da origem da raça humana. Logo a partir de Gênesis e por toda a Torá, o Talmud e toda a Bíblia, e a imensa graça e misericórdia de Deus ficam evidentes, muito acima da própria lei. No magnífico evento da criação do mundo, a graça demonstrada mediante a maravilhosa provisão implementada por Deus para toda a sua criatura. Na fenomenal criação do ser humano, a graça do Senhor se manifesta no fato ao que o homem foi outorgado o privilégio da semelhança com Deus. A graça do Senhor é evidenciada até mesmo no grande castigo do dilúvio. E a graça de Deus vai buscar o homem chamado Abraão, escolhido única e exclusivamente por causa da soberania misericordiosa do Senhor, e não por qualquer qualidade ou merecimento por parte de Abraão. Em todos os seus relacionamentos com os chamados patriarcas, o Senhor demonstra grande amor fraternal e compaixão. Por isso, sempre receberam muito mais favor, paciência e afeto do que qualquer um deles jamais conseguiria fazer por merecer. Então, gente, aqui eu ainda estou na introdução, não comecei o conteúdo de Gênesis, como eu disse, é uma Bíblia de estudo. Então, continuando. O livro de Gênesis é absolutamente fundamental para que possamos compreender todo o restante da palavra de Deus, a Bíblia. Gênesis é também uma obra que trata de relacionamentos, ressaltando a interação de Deus com a natureza, sobretudo com os seres humanos, e estes entre si. O livro é absolutamente monoteísta, tomando por certo e claro a existência de um só, eterno e soberano Deus, digno, portanto, desse nome, Deus. A obra faz evidente oposição à ideia de que existe muitos deuses espalhados pelo universo, politeísmo. A fé da possibilidade de não existência de nenhum deus ou divindade, ateísmo, e ao pensamento de que Deus pode ser e estar em tudo que existe, panteísmo. Deus nos ensina, através da pessoa de Moisés, que Deus existe, é real, soberano, é amor, rico em compaixão e generosidade, para com todos os seres humanos, e em especial para com seu povo escolhido. Gênesis também nos revela que Deus, em seu amor, sabedoria e soberania, estabelece por iniciativa própria alianças com pessoas escolhidas e seu povo amado, comprometendo-se a dar-lhe amor e fidelidade, e exortando-os a agirem da mesma forma amorosa e leal para com ele. Estabelece o sacrifício de sangue como única substituição possível de uma vida pela outra, proporciona-nos o primeiro indício de que ele mesmo proveria, a seu tempo, a redenção de pessoa humana dos domínios das forças do mal. Com a definição mais remota, profunda e abrangente do que é fé, mais na metade do capítulo 11 do livro de Hebreus, a chamada Galeria da Fé do Novo Testamento aponta para personagens reais narrados em Gênesis. Data da primeira publicação. O livro dos Reis fala com exatidão sobre o período histórico em que Moisés viveu, o 4º ano do reinado de Salomão em Israel. Era o mesmo ano que 400 e 500, depois que os filhos 480,
depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito. Como a primeira data citada, 966 a.C., a data do êxodo por ser calculada como 1446 a.C., considerando que o número 480 seja literal. O período de 40 anos da peregrinação de Israel pelo deserto, que durou 1446 a.C. até 1406, provavelmente foi a ocasião em que Moisés escreveu ou ditou a maior parte do que hoje chamamos Torá, ou Pentateuco. Contudo, especialmente desde o início do século passado, um número crescente de estudiosos vem afirmando em bases a novas e grandes descobertas arqueológicas, tecnológicas e melhores métodos de pesquisa e exerce a existência de 4 fontes documentárias: a Torá, a lei. Os supostos documentos históricos, presumivelmente com datas entre o século X a 5 a.C., são denominadas J, de Jeová ou Yahvé, o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, e E, de Elohim, o nome genérico plural em ênfase de Deus, D de Deuteronômio e P, do inglês pretexto sacerdotal. Defende-se que cada um desses documentos revela características e teologia própria, muitas vezes contradizendo aos demais. Sendo assim, a Torá seria retratada como ter sido costurado mediante várias histórias, poesias e leis. Essa teoria, contudo, ainda não consegue apoiar-se em evidências que possam ser dadas como irrefutáveis e livres de qualquer engano. Pesquisas recentes e ainda mais apuradas nos mais variados ramos da filosofia exercem crítica a defender muito dos interessantes e desafiadores argumentos usados constantemente para atacar as bases bíblicas mais tradicionais, em especial a autoria mosaica da Torá, Pentateuco. E agora, para começar, o esboço geral de Gênesis. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar lendo aqui, né, gente? Eu espero que dê uma hora exata. Vamos ver. Esboço geral de Gênesis. Moisés foi o homem que o Espírito de Deus inspirou para nos revelar o livro de Gênesis. Bem como toda a Torá, Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia, fornece uma perspectiva histórica sólida e importante para o restante das Sagradas Escrituras, cobrindo mais tempo que todos os demais livros combinados. O extenso escopo do Éden a Ur, a Arã e Canaã ao Egito faz dessa obra absolutamente singular e fundamental, não apenas a introdução à Torá Pentateuco, mas às escrituras sagradas como um todo. Cadê? Gênesis proporciona aos seus leitores o fundamento para todas as grandes doutrinas da Bíblia. Ele revela como Deus supera o fracasso humano sob diferentes condições. Gênesis é especialmente crucial para uma compreensão da revelação, porque o primeiro e o último capítulo da Bíblia se acham intimamente entrelaçados. Há várias histórias Há várias formas de se dividir didaticamente o livro de Gênesis. Uma delas é compreendendo que o livro não é tanto uma história do homem, como correntes humanistas apreciam considerar, mas o primeiro capítulo na história da redenção do ser humano. Como tal, é uma sublime interpretação espiritual seletiva da história. Gênesis pode ser subdividido em 4 grandes eventos e 4 grandes pessoas. Os 4 grandes eventos lançam os alicerces sobre os quais toda a Bíblia
está construída e se centram em 4 acontecimentos chaves. 1. Criação. Deus é o soberano criador da matéria, energia, espaço e tempo. O homem é o masterpiece, a maravilhosa obra-prima da criação. 2. Queda. A criação é seguida pela corrupção. Conferindo aqui se está tudo certo. Queda. A criação é seguida pela corrupção. No primeiro pecado, o homem é separado de Deus, o Criador. Isto é, Adão é afastado de Deus. No segundo pecado, o homem é separado de seu semelhante próximo. Caim se afasta de Abel, apesar da horrível e devastadora maldição da queda. É o Senhor quem toma a iniciativa de prover a solução e promete esperança e redenção, a qual se dará por meio da semente de um ser humano feminino. 3. Dilúvio. Como o ser humano se multiplica muito e rápido, o pecado acompanha a evolução natural da espécie e, infelizmente, também se multiplica, até que Deus sente que deve destruir a humanidade, com exceção de um homem e sua família, Noé. 4. Nações. O primeiro livro da Bíblia nos ensina que a humanidade é uma raça unida por ligações de filiação e parentesco. Somos todos filhos de Adão, através de Noé. Contudo, por causa da rebelião da Torre de Babel, o Senhor decide fragmentar a única cultura e linguagem que havia sobre a terra no mundo pós-dilúvio e dispersa o povo por várias partes do planeta. Né? Caiu aqui. Ai. Voltei. Deixa eu mudar aqui. À medida que as nações, culturas e línguas vão se dispersando mais e mais, Deus escolhe e separa um homem e sua família, descendência mediante os quais ele abençoaria todos os demais povos da terra. 1. Abraão. O chamado de Abraão. É o eixo sobre o qual girará a sequência da obra da própria história. As 3 promessas pactuais que Deus faz a Abraão: terra, descendentes e bênção, são fundamentais para o seu plano de trazer salvação sobre todo o planeta. 2. Isaac. O Senhor Deus estabelece seu pacto com Isaac como um elo espiritual com o pai de Abraão. 3. Jacó. O Senhor Deus demonstra seu trabalho delicado, sistemático e preciso de transformar um ser humano egoísta, avarento e arrogante em um servo generoso e pacífico, como grande sinal de transformação. Muda o seu próprio nome, identidade, para Israel, vencer com Deus em hebraico. E o faz pai das 12 tribos que formam a nação de Israel. 4. José. O filho amado e favorito de Jacó sofre a perseguição, a traição e a tentativa de assassinato nas mãos dos próprios irmãos, tendo que ir para o Egito, onde se tornaria escravo, depois da sua dramática ascensão ao governo do Egito. José liberta sua própria família, que se tornara necessitada, e a conduz a Canaã, para Gósen, uma impressionante figura do próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no Novo Testamento. E o livro de Gênesis termina com uma nota de iminente escravidão com a morte de José. A grande e crescente necessidade de redenção chega ao seu clímax e a solução no livro de Moisés que se segue, Êxodo. Então essa foi a introdução de Gênesis. Aqui tem um diagrama que depois eu vou postar junto com o vídeo. Vai ficar salvo, vou tentar deixar salva essa live por 24 horas e vou tentar subir ela no YouTube depois.
para você poder ouvir quando quiser, né? É sempre bom quando a gente está fazendo alguma coisa, ou um momento próprio de reflexão para nossa alma, com cuidado especial com nós mesmos. Faz bem, né? Aqui é diagramar. Diagrama do conteúdo de Gênesis. Aqui, ó. Chega pertinho. Depois eu posso. Hum, hum. Então vamos começar. 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Explicação. Cadê o 3 aqui? Gente, cadê o 3? Aqui. A Bíblia não tem a preocupação de explicar o universo, nem deve ser lida com ambições de conhecimento científico. O relato bíblico tem sido transcendente e valor permanente. Concentra-se na Terra, na história da raça humana e em seu destino eterno mediante a graça soberana do Criador. Alguns biblistas admitem que a palavra era poderia ser traduzida por tornou-se, a fim de indicar a hipótese de que Deus teria destruído a sua primeira criação, por conta da queda pecaminosa do seu anjo de luz, chamado Satã, em hebraico ou Satanás em grego. Substantivo cujo significado básico é adversário. Jesus Cristo nos ensinou que o fogo eterno foi preparado para Satanás, o príncipe do mal, seus anjos e seguidores. E o apóstolo João teve uma visão profética desse acontecimento. Essa teoria bíblica, portanto, aponta para uma idade geológica muito mais antiga da Terra, que pode ser comprovada por fósseis e outras descobertas. Sendo assim, os versículos seguintes se referem à presente criação e não a uma criação anterior. O Espírito de Deus se move sobre a criação, mesmo em meio a densas trevas, na qual todo o universo aguardava o frio e silencioso, pela ordem de Deus para que surgisse o raiar de luz, e tivesse origem o ornamento do caos privevo, e a vida pudesse ser gerada. O Espírito Santo, portanto, estava atuante na criação, e é o mesmo hoje, no universo e em cada um de nós. Como a pomba que pairou sobre a cabeça de Jesus Cristo, como a ave que sustenta e protege os filhotes, o Espírito do Senhor zela por sua criação e por seus filhos. Esse mover do Espírito é uma figura de linguagem muito expressiva nos textos do Antigo Oriente Médio, onde o halo solar representava o poder e a majestade divina, especialmente ao abraçar a terra ao pôr do sol. 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Explicação. A palavra de Deus faz nascer os primeiros raios de luz em meio às trevas originais e trouxe a existência a partir do ex nihilo, nada absoluto. Tudo é o que existe. A luz é fundamental para revelar as obras criadoras do Senhor e possibilita a vida. No Antigo Testamento simboliza bênção de Deus, bênção da presença de Deus e o melhor da vida. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma magistral comparação entre esse versículo, escrito há mais de 1400 anos antes de Paulo, e a iluminação da nossa alma, obscurecida pelo pecado e os ardis de Satanás. 4. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. E houve então a tarde e a manhã o primeiro dia.
No antigo Oriente Médio, quem tinha o poder de dar nome a uma pessoa ou alguma coisa tinha também a sua posse ou domínio. Portanto, tanto a escuridão, a noite, quanto a luz e o dia pertencem a Deus. Alguns biblistas defendem que a palavra dia, portanto, pode significar um período de 24 horas, quanto toda uma era geológica de extensão indefinida. 6. Depois disso Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Explicação. Nas escrituras sagradas, as observações são narradas sempre do ponto de vista do ser humano na Terra. Sendo assim, o firmamento é visto como uma grande abobada celeste, uma espécie de forro, e a atmosfera, o céu, vista da Terra. Hoje em dia, graças aos avanços científicos e tecnológicos, é possível completar a Terra do espaço por meio de satélites artificiais e outros equipamentos. Acompanhar a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol, assim como observar a Lua e os demais astros em todos os seus movimentos, também próprio eixo e ao redor do Sol, assim como observar a Lua e os demais astros em todos os momentos também. Tá certo. Tá certo. 7. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das águas que ficaram por cima. E assim aconteceu. 8. E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. 9. Então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareçam a parte seca. E assim aconteceu. 7. Explicação. A Terra foi formada de água e fundada sobre os oceanos, para onde devem escorrer todos os rios e fontes. Contudo, as águas não devem ultrapassar as fronteiras para elas estabelecidas pela lei divina. 10. Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que se havia juntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Explicação. Vemos a palavra de Deus trabalhando criativamente mediante os vários sinônimos de expressão "disse Deus", usada 2 vezes no terceiro dia e 3 vezes no sexto dia. Esses versículos demonstram claramente a ordem e a simetria de atividades criadoras do Senhor. A reprodução de toda a flora e fauna foi limitada às suas espécies, assim como o próprio homem aos seus grupos gerais. Esse princípio por si só restringe qualquer possibilidade de que formas mais elevadas de vida possam evoluir a partir de elementos primitivos e inferiores. (12) E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. 13. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. 14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos.
Explicação. O Sol e a Lua e todos os demais astros celestes foram criados a fim de ajudar o ser humano a marcar o tempo e a dividir o ano, especialmente na cultura agrícola do Antigo Testamento, para celebrar ao Senhor com suas festas de adoração e louvor. Os astros demonstram o amor e o poder de Deus e jamais deveriam ser usados como símbolo de azar ou predição sobre a vida humana. Os poderes dos astros sobre a Terra se limitam à sua luz e força astrodinâmica. 15. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a Terra. E assim aconteceu. 16. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Explicação. Na época de Moisés, o Sol e a Lua eram astros venerados pelos povos pagãos, que lhes atribuíam poderes metafísicos e divinos. Por isso, o uso de tais nomes é aqui evitado, tendo em vista que as palavras Sol e Lua eram usadas como nomes próprios para algumas deidades pagãs. Do ponto de vista do observador natural, as estrelas aparecem estar em segundo plano no céu, mas o Criador fez todos os astros com funções astrofísicas específicas, e muitos são os que cooperam com a Lua para iluminação da Terra e orientação durante as longas viagens noturnas por desertos e mares, especialmente na época das Escrituras. Os versículos 17 e 18 deixam ainda mais claras as 3 principais funções dos corpos celestes. Onde que eu estava? 17. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminar toda a terra. 18. Para digerirem o andamento do dia e da noite, e fazendo separação entre a luz e a escuridão, e observou Deus que isso era bom. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoavam as águas, em conformidade com suas muitas espécies. Em todas as aves, também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Explicação. Gente, será que caiu? Acho que não. A King James, de 1611, descreve esses grandes animais aquáticos como baleias. Todavia, a expressão original em hebraico, transliterado, gente, não sei falar isso não, representava para o povo cananeu a palavra nefasta, mitologicamente usada para identificar os poderes do caos que defrontaram Baal no princípio dos tempos. Contudo, nessas passagens das Escrituras, essas são apenas criaturas magníficas, como o Leviatã em Salmos, criadas por Deus para povoar os oceanos, ainda que em alguns momentos esses nomes sejam usados como símbolo dos inimigos de Deus. Esse monstro lendário foi comparado à Babilônia e até mesmo aos poderes cósmicos. O termo original aves é muito abrangente e se refere a tudo que voa, inclusive aos insetos. 22. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundados, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies,
rebanho domésticos, animais selvagens e todos os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com suas espécies. E assim aconteceu. 25. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme as suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano na nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e assim sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Explicação. É importante notar que Deus fala como o Rei Criador diante de toda a sua criação. É a imensa corte celeste, anunciando sua obra-prima, o ser humano, a imagem de Deus. Imago Dei, em latim, significa que o ser humano foi criado com capacidades semelhantes ao do Senhor. Raciocínio, criatividade, sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. As expressões imagem e semelhança são sinônimos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por ter sido constituído à imagem de Deus, o ser humano sente-se movido à comunhão e louvor ao seu Senhor e Pai. Mas é frequentemente impedido pelos ardis do maligno. Por causa da Imago Dei, o ser humano deve amar e respeitar o seu próximo e toda a natureza à sua volta. Portanto, é inconcebível que os seres humanos ofendam seus irmãos ou sejam violentos. O homicídio é um ato abominável diante de Deus. A Imago Dei abençoa a humanidade com santidade e verdadeiro conhecimento de Deus. Ser crente no Senhor cristão é ser cada vez mais humano, ou seja, mais de acordo com a imagem de Deus. E um dia seremos plenamente semelhantes a Ele. O ser humano, portanto, é o apogeu da ação criadora de Deus. E o próprio Senhor o coroou de glória e honra, e o capacitou para dominar sobretudo todo o restante da criação na terra e no universo. 27. Continuando. Tá vendo se tá tudo certo aqui? 27. Portanto, Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gente, eu vou ler de novo o 13, tá? Porque a explicação exige isso. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Explicação. O texto bíblico enfatiza aqui o ato especial e magnífico de Deus na criação do homem e da mulher, repetindo 3 vezes a expressão bará, criar a partir do nada, ex nihilo. Homem e mulher são criados com a mesma imago Dei e devem juntos, literalmente hebraico, dominem eles, participar das bênçãos que são oferecidas pelo Senhor nos versículos seguintes. A única diferença evidente é quanto à sexualidade, características distintas de cada um, macho e fêmea, como está escrito literalmente nos originais hebraicos. 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e, sobretudo, todo animal que rasteja sobre a terra. Explicação. O ser humano começa sua peregrinação sobre a terra com essa bênção divina. Frutificai-vos, ou seja, vicejai, multiplicar com qualidade de vida, destaque-se qualidade. Em paz e harmonia por toda a terra e quiçá pelo universo. A humanidade não deveria opor-se a Deus, mas resgatar seu amor primitivo pelo Pai, como mordomos bons e fiéis de toda a criação do Senhor. Aqui, continuando. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Explicação. Aqui é uma indicação de que os seres humanos primevos, antes da queda, em Gênesis 3, assim como todos os animais selvagens, não necessitavam das proteínas da carne. Foram criados vegetarianos. No entanto, após o juízo diluviano, o próprio Senhor mudou a dieta humana, acrescentando a carne, sem sangue, e outros suprimentos. Todo mundo era vegetariano. Ninguém comia carne, não. 30. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. 2. Assim foram concluídos o céu e a terra, assim como todo o seu exército. Acho que a gente pode parar por aqui e continuar amanhã, senão vai ficar muita coisa, né? Tem muita explicação, gente, muita explicação mesmo. Essa Bíblia esclarece muita coisa. Então a gente parou em Gênesis 2, tá? Vamos encerrar. Senhor, muito obrigada por poder ter acesso a sua palavra, porque muitos povos não podem, porque temos a Bíblia completa em nossas mãos, podemos estudá-las. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui conosco nessa noite. Permaneça com nós pelo restante da noite e o início do dia. Muito obrigada por sua proteção e bênçãos. Assim peço e agradeço, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Boa noite, pessoal. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, às 19 horas em ponto. Beijos. Onde é que termina aqui, gente? Acho que é aqui. Encerrar.